Os irmãos que estão presentes, já estão em pé, por favor, vamos ler Gênesis 41. Gênesis 41. 2 versículos bem conhecidos, mas muito lindos. Esse texto mexe comigo já faz mais de 15 anos e eu amo ele. Gênesis 41, versículos 51 e 52. Aliás, vamos ler dos 50 melhor, e os 3 versículos, faço um parágrafo. Gênesis capítulo 41, versículos 50, 51 e 52. Assim diz o texto: antes de chegar a fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. José, ao primogênito, chamou Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos, das aflições da casa de meu pai. Ao segundo, chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Amém. Pode sentar-se, por favor, irmãos. Glória a Deus. Estamos muito felizes nesta manhã por estarmos aqui para compartilhar um pouco da palavra de Deus. E nós queremos pensar um pouco. Eu gosto sempre de pensar, meditar um pouco. E esse texto eu estava meditando semana retrasada, mas eu já li algumas vezes. Como eu disse aos irmãos, faz tempo que eu li esse texto, mas ele sempre mexe comigo. E eu estava pensando nesta semana passada nele. Eu achei muito interessante quando José, em um momento que nascem os filhos, ele vê seus filhos, ele se vê como governador do Egito, ele se enxerga sentado no trono, ele está vivendo agora um momento de glória, um momento de auge. E neste momento, quando o filho nasce, ele começa a pensar: como é que eu cheguei aqui? Há 13 anos atrás, eu estava na casa de meu pai. E agora eu estou aqui no Egito, no trono. Ele começa a pensar. Eu acho muito interessante isto. Você já parou para pensar? Como é que você veio parar hoje até aqui? Como você veio parar até onde você está atualmente? E José, quando vê o primeiro filho nascer, disse: Deus me fez esquecer de todos os trabalhos da casa de meu pai. Eu quero que você pense um pouco, por favor. O que é que você está pensando? Como você tem olhado para a tua história? Com que lente você tem olhado para a tua história? E como você tem interpretado essa história lá atrás? O que você está pensando? Eu quero que você pense nisto. Como você tem contado a tua história para os outros? Quando alguém pergunta de você o que aconteceu, como que foi tua infância, como você conta a tua história? Você conta com alegria, conta com tristeza, conta com lamentações? Como você conta? É importantíssimo, irmãos, importantíssimo que nós pensemos nisto. Por quê?
Porque como nós contamos a nossa história, como nós contamos a nossa história, faz de nós aquilo que somos hoje. Pensa, como nós contamos a nossa história, como interpretamos a nossa história, com que lente enxergamos a nossa história, isso constrói nós nos dias de hoje. Eu acho muito interessante quando José começa a pensar e disse: Deus me fez esquecer. Aleluias. Por que ele disse Deus me fez esquecer? Porque certamente havia pensamentos na sua mente que lhe estavam perturbando. Aqueles pensamentos estavam puxando ele para trás. Aqueles pensamentos não estavam gerando felicidade, mas lamentações. Que pensamentos você tem pensado? Gênesis 37 e 35, eu estava lendo esta manhã, Gênesis 37, versículo 35, diz que a notícia chegou para Jacó e disse: teu filho morreu. E Jacó rasgou as suas vestes, se cingiu de pano de saco, lamentou seu filho por muitos dias, e levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Agora escuta, ele, porém, recusou ser consolado e disse, chorando: descerei a meu filho até a sepultura. Olha só, ele se recusa a ser consolado. Ele disse: eu nunca vou esquecer, eu vou sempre lembrar a morte do meu filho, e chorando eu vou descer à sepultura. Como é estranho, como é ruim quando nós nos esquecemos, ou melhor, quando nós nos recusamos a aceitar uma realidade e esquecê-la, aceitar um fato. Ele disse: não, eu não vou esquecer meu filho, não vem me consolar não, que eu não aceito, eu gostava dele, eu amava ele. E que pai não gosta? Claro que acontece. Quantas pessoas estão morrendo? Quantas pessoas estão morrendo agora? E muitos querem se recusar a ser consolados, querem guardar pensamentos que lhes causam dor. Agora veja o versículo 36. Diz assim: entre mentes, ou entretanto, olha só, enquanto isso, os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Eu gosto muito da palavra, irmãos. Esse texto, tem palavras que mexem com a gente. Aqui diz assim: entre mentes, ou entretanto. Olha só o que está dizendo o texto, irmãos. Enquanto Jacó está sofrendo com pensamentos que o filho morreu, o texto diz entretanto, ou entre mentes, ou seja, a história continua. Você ficar pensando, lamuriando, vai mudar a história? Entretanto, a história continua. Meus amados, a vida é feita de ciclos, início, meio e fim. Tudo passa, alegrias passam, tristezas também. Inverno passa, mas verão, primavera também. Entretanto, ou seja, enquanto Jacó está lamentando, lamuriando a morte do filho, José está vivinho da Silva, lá no Egito.
a maioria dos pensamentos que nos oprimem, na verdade, são pensamentos vãos. Entretanto, a história continua. Aleluia! Gênesis 42, 21. Outro pensamento que eu achei esta manhã. Gênesis 42, 21. É quando José, os seus irmãos estão diante de José, e José, ele aperta eles, e os seus irmãos começam a dizer assim, Gênesis 42, 21. Então disseram uns aos outros: na verdade somos culpados no tocante a nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma quando nos rogava, e não lhe acudimos. Por isso nos vem esta ansiedade. Respondeu-lhes Rúben: não vos disse eu, não pequeis contra o jovem, e não me quiseste ouvir, pois vedes aí que se requer de nós o seu sangue. Olha só, irmãos, José apertou eles não sabem que é José. Eles disseram assim: olha, vocês são espiões, eu vou prender vocês. E neste momento de aflição, de aperto, o pensamento de culpa vem. Olha só, irmãos, você pode fugir de todo mundo, mas você não foge de você. Você pode fugir, esconder de todo mundo, mas você não esconde de você. E eles começaram a pensar: está vendo, nós fizemos mal ao nosso irmão, nós vendemos nosso irmão, nós atentamos contra nosso irmão, agora este mal que está acontecendo conosco é por causa disso. Como é terrível a culpa, irmãos. Como é terrível quando nós fazemos alguma coisa e isso nos traz uma culpa. E a aflição que causa essa culpa. Eles estão dizendo: somos culpados, erramos. Que pensamentos você está pensando? O que tem atormentado a tua vida? Agora lembra que eu disse no início: com que lentes você está interpretando a tua história? Pensa, por favor. Que lente de interpretação você está usando para interpretar a tua história? Porque isto é importante. Faziam 13 anos, olha só, irmãos. José tinha 17, agora está com 30. Então faz 13 anos. E 13 anos esses pensamentos estavam atormentando estas pessoas. Há quanto tempo que você está sendo atormentado por teus pensamentos? Gênesis 41, 52, quando nós lemos, José reconhece, aliás 51, né? Deus me fez esquecer, aleluias, Deus me fez esquecer da casa, Deus me fez esquecer de todas as aflições e da casa de meu pai. José estava dizendo: até estes dias, até eu entender a coisa, eu olhava para a casa de meu pai, eu olhava para meu irmão, olhava para meu pai, olhava para os meus familiares, e eu estava com raiva, eu estava sofrendo. Mas agora, José disse, Deus me fez esquecer. Aleluias. José está dizendo: eu descobri uma coisa boa, eu troquei a lente da interpretação. Eu estava usando uma lente escura,
tudo estava escuro, tudo estava negro, eu não estava vendo coisa boa, tudo estava negativo, mas agora eu troquei a lente de interpretação. Porque, irmãos, esquecer, você nunca vai esquecer. História é história. Nossa mente foi criada para isso, para gravar. Mas como você interpreta a tua história, você pode reinterpretar. Aleluias. A pergunta é: você está sendo feliz com os resultados que você está obtendo? E se você não está feliz, você acha que dá para melhorar? Você crê que dá para melhorar? Ou você quer permanecer do jeito que você está? Bom, se nós aqui vimos, tá, irmão? Se nós aqui percebemos que os pensamentos nos fazem sofrer, na escola dominical nós temos uma frase que sempre repetimos, né? Que pensamentos geram sentimentos, e sentimentos geram comportamentos, e comportamentos geram resultados. E se os resultados que não estou gostando, se os resultados não estão bons, eu não estou gostando, eu tenho que mudar meus comportamentos. Mas se eu quero mudar meus comportamentos, eu preciso mudar meus sentimentos. E se eu quero mudar meus sentimentos, eu preciso mudar meus pensamentos. Aleluias. José disse: Deus me fez esquecer. E nesta manhã eu quero te ensinar um pouquinho, conforme a palavra, como reinterpretar a nossa história. Como você mudar isto? Porque José descobriu aqui, e vamos aprender com José. Aleluias. Primeira questão, irmãos, é muito lindo aqui, é a aceitação. Aceite. Aceita o que aconteceu. É fato. Teu filho morreu. Ah, eu não aceito. Não, aceite. Aconteceu. O que aconteceu, já aconteceu, irmãos. Fechou o ciclo. Entenda isso. O que aconteceu e aconteceu é história. Não dá para mudar o ontem. Não dá. Primeira questão é você aceitar, não tentar negar o que aconteceu. A nossa memória não vai apagar isso. Aconteceu, aceite. O primeiro ponto, irmãos, o primeiro passo para a cura nossa, para a libertação, é aceitar. Se eu não aceito que eu sou pecador, não tem como aceitar o Salvador. Entende? Se eu não aceito que eu estou doente, eu não tenho por que procurar o médico. Se eu não aceito que os meus resultados estão ruins, eu não vou querer mudar meus comportamentos, minhas emoções, meus sentimentos, meus pensamentos. Primeiro ponto, aceite. Seja honesto com você. Seja honesto com você mesmo. Não dá para fugir de você. Você pode fugir de todo mundo. Você pode fingir para todo mundo. Mas você sabe que quando você se deita, quando coloca a cabeça no travesseiro, ou quando você está sozinha ou sozinho, isto vem à tona. Então, primeira questão, aceite. Aconteceu? Amém, aconteceu. Consumou, acabou, parou. Segundo ponto, não procure culpados. José estava pensando na casa do pai e se afligindo. Nossa, também meu pai sabia que meus irmãos não gostam de mim, aí ele me mandou levar alimento para meus irmãos num lugar isolado. Ah, se meu pai não tivesse me mandado, não teria acontecido o que aconteceu. Ah, meus irmãos, nossa, que raiva de Judá, de Levi. Meu Deus, eu nunca fiz mal para eles. Por quê? Eles são culpados de eu estar aqui na cadeia. Eles são culpados de eu estar nesta miséria, nesse sofrimento. Não procure culpados, irmãos. Porque enquanto você procura culpados, você não aceita
a responsabilidade de que você é o Senhor da tua história. Ninguém, irmãos, isso é um fato, irmãos, ninguém pode entristecer você, pelo amor de Deus. Ninguém pode afligir você, a não ser você mesmo. Paulo disse isso. No demais, irmãos meus, no que depender de vós, tende paz. Aleluias. Paulo está dizendo: você é o dono do teu coração, você é o dono da tua mente. Para de procurar culpados, para de apontar o dedo para os outros. Assuma que você está sofrendo porque você está interpretando os fatos de forma errada. Troca a lente, para pensar um pouco, analise, não procure culpados, não julgue os outros, irmãos. Adianta julgar o pai. Meu pai, se tivesse feito diferente, não tivesse me mandado para levar a comida para os meus irmãos. Como é fácil julgar. Mas pensa você um pouquinho, todas as vezes que julgamos, nós causamos sofrimentos a nós mesmos, quando julgamos os outros. Agora José está mudando a lente de interpretação. Eu quero que você entenda isto. José está entendendo que enquanto ele julgou seus irmãos, enquanto julgou o pai, enquanto julgou a mulher de Potífera, enquanto julgou o carcereiro que se esqueceu dele após a interpretação, por mais 2 anos ele ficou na cadeia. Enquanto for julgando ele, estes pensamentos estavam provocando sofrimentos nele. Aleluias. E José decide reinterpretar a sua história, mudar a lente. Espera aí, será que todo mundo é culpado? Será que realmente meus irmãos são maus? Será que meu pai é mau mesmo? O que será que estava se passando na cabeça deles? Que sentimentos eles estavam tendo? Será que meu pai realmente estava querendo me fazer o mal? Ou ele está pensando no benefício? O que aconteceu? Eu achei interessante, irmãos, porque quando a gente começa a ler a história, tem uns fatos interessantes. Porque José é vendido. E lá no mercado, ele é comprado não por qualquer um. Ele é comprado por Potífera, que é alguém que serve a Faraó. Poderia qualquer um ter comprado, mas não foi qualquer um. Foi alguém que está sendo direcionado por Deus. Aleluias. É interessante, irmãos, porque quando ele foi parar lá na casa de Potifar, no capítulo 39, versículo 3, diz assim: vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Eu acho uma coisa muito linda em José, que apesar de estar em circunstâncias negativas, olha só, apesar de estar na terra da aflição, passando por circunstâncias negativas, ele nunca fica inativo. Ele fica sem fazer nada. Ele diz: eu sou escravo, estou na casa de Potifar como escravo, mas eu vou ser um bom escravo. Aleluias. Jesus se fez homem
e como homem se fez servo, e como servo, aleluias, foi fiel. Como é bom, irmãos, aleluias, como é bom quando nós sabemos fazer o melhor que sabemos fazer, independente das circunstâncias. Não deixe que as circunstâncias que estão acontecendo à tua volta, não deixe que as circunstâncias minem, suguem a tua força. Use todo o teu potencial, faça o teu melhor, sempre. E José, aleluias, aliás Potifar, porque viu que José fazia, e tudo que ele fazia o Senhor prosperava, entregou tudo, disse: olha, você tem iniciativa, rapaz, você é pessoa de iniciativa. Sabe quantas pessoas foram mandadas embora esses dias? Né? Milhões. E eu estou vendo aqui alguém que é escravo, mas tem iniciativa. Eu acho interessante, lá na cadeia, no versículo 22, também diz assim, ó: o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali, e nenhum cuidado tinha o carcereiro. Olha só, irmãos, ele está na cadeia, ele desceu ao nível máximo. Ele estava como escravo, ele foi vendido como escravo, estava como servo de Potifar, ele foi caluniado, ele foi parar lá no fundo, na cadeia. Mas lá na cadeia, ele fazia seu melhor, tanto que o carcereiro não tinha mais cuidado de nada. Não deixe que as circunstâncias lhe parem. Pensa o que dá para fazer, o que dá para melhorar, como é que eu vou contribuir com o meio que eu estou aqui agora. Aleluias. O mundo precisa de pessoas que resolvam problemas. E se você for um resolvedor de problemas, se você for um solucionador de problemas, o emprego vai estar na tua mão. Aleluia, a prosperidade vai vir. José está lá no fundo do poço, mas ele faz tudo, e algo a mais, porque nenhum cuidado tinha o carcereiro. Aleluia. Jesus disse assim: o servo inútil é aquele que faz somente o que lhe é mandado. Olha só, servo inútil é aquele que faz somente o que lhe é mandado. Não faça somente o que lhe é mandado, faz algo a mais, faz o extra, faz a diferença. Não importa o contexto, seja como servo, seja como prisioneiro de cadeia, mas faz a diferença. Aleluias. José na cela, ele faz a diferença. Agora veja, os irmãos de José, quando estão no meio da seca, no meio da aflição, capítulo 42, versículo 1, diz assim: sabedor Jacó de que havia mantimento no Egito, disse aos seus filhos: por que estáis aí a olhar um ao outro? Olha que o Jacó está dizendo: gente, estamos em tempo de aflição, estamos em tempo de seca, mas lá no Egito tem alimento. Por que vocês estão parados assim, se olhando um no outro? Vocês não vão fazer nada não? Não vão tomar iniciativa? Está vendo, meus filhos? Vocês estão onde estão porque não tomam iniciativa. Aqui não tem, mas lá no Egito tem. Faz alguma coisa. Aleluias. Tome iniciativa. Cada aflição, todo problema é oportunidade. Pensa, todo problema é oportunidade. E Jacó disse: meus filhos, desça para o Egito, pega a jumenta, vão para lá, vão comprar, vão.
iniciativa, se eles não tivessem, se Jacó não tivesse iniciativa de pensar e mandar seus filhos, eles não teriam sido abençoados, porque José está lá no Egito. Aleluia. Então, primeira coisa, aceite. O fato aconteceu, aceite. Segundo, não procure culpados, não julgue as pessoas. Terceiro, atreva-se a reinterpretar a tua história. Senta, pensa e repensa os teus pensamentos. Bom, pensamento é bom, mas tem que ter ação. Então você vai ter que escrever uma história nova na tua história. Versículo 52 de Gênesis 41. Ao segundo filho chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez próspero, ou Deus me fez prosperar. Como é gostoso, irmãos, quando nós entendemos isto, quando a ficha cai, como diz, aleluias. Deus me fez prosperar, Deus me fez crescer. É tão ruim quando a gente pensa, olha para a nossa história e diz assim: nossa, puxa, quando eu era criança eu era tão pobre. Quando eu era criança tinha falta disso. Quando eu era criança, nossa, que escassez. Quando eu era criança, meu pai não tinha isso, não tinha aquilo. Muda a lente. Muda a lente. Para de olhar aquilo que estava faltando. Começa a olhar, começa a focar aquilo que você tinha. Aleluias. Isso é importante. Muitas vezes nós não enxergamos a prosperidade, muitas vezes não enxergamos a riqueza. Eu acho tão lindo quando uma semente é enterrada, ninguém vê o que está acontecendo por baixo, mas tenha certeza que a semente está prosperando. A semente está crescendo. Aleluias, porque primeiro uma semente cresce para baixo. Aleluias, para poder crescer para cima. Entenda, pelo amor de Deus, aleluias. Deus sempre investiu em você. Deus sempre esteve enriquecendo você. Você não enxergou isto, mas Deus sempre esteve preparando você para ser a pessoa que você é hoje. Aleluias. Troque a lente. Para de olhar a tua vida como se você tivesse sido pobre. Sempre você foi rico. Aleluias. A semente tem toda a plenitude, tem toda a vida, tem todos os recursos que uma árvore pronta é. Aleluias. José, ele entendeu e está dizendo: ah, meu pai, enquanto eu estava me fazendo de vítima, enquanto eu não estava entendendo como o Senhor estava trabalhando, mas o Senhor estava me enriquecendo. O Senhor me enriqueceu quando me mandou para o Egito. O Senhor me enriqueceu quando fui parar em a casa de Potifar, lá na cadeia. Foram momentos que o Senhor estava construindo meu caráter, minha personalidade. Aleluia. Honre isto, honra a tua história. Aleluias. Deus me fez crescer, aleluias. E é tão gostoso isto, irmãos. E ele diz assim: sabe onde que Deus me fez crescer? Na terra, aleluias. Na minha aflição, aleluias. 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 Como Deus é fiel, irmãos. Deus me fez crescer na terra
da minha aflição. É lá que nós crescemos, aleluias. É lá o preparo. Deus me fez crescer na terra da minha aflição, aleluias. O propósito de Deus na tua vida é que você cresça, é que você amadureça, mesmo que isso não seja visível no momento, mesmo que você esteja enxergando só a aflição, mas creia, entenda, aceita, Deus está investindo na tua vida, aleluias. Qual o melhor favor que fazemos a uma semente? Enterrá-la. Aleluias. O melhor favor que fazemos a uma semente é enterrá-la. Quando está enterrado, quando ninguém vê, é que nasce, inicia o processo de crescimento. José entendeu, Deus me fez crescer na terra da minha aflição, aleluias. Oh, que oportunidade José está dizendo. Oh Pai, muito obrigado por esta oportunidade de crescimento. Enquanto eu estava olhando para os meus irmãos e julgando eles, acusando eles das minhas aflições, eu não estava entendendo que era o Senhor que estava me trazendo para o Egito. Era o Senhor que estava conduzindo a minha história. É o Senhor o dono da minha vida. E que os teus pensamentos são sempre bons. Aleluias. Oh, que coisa boa é trocar a lente da interpretação da nossa vida, irmãos. Aleluias. Quando eu entendo que não existe culpados, eu não tenho que julgar ninguém. Deus de alguma forma planejou, Deus permitiu, porque o objetivo de Deus é que eu seja canal de bênção. José disse para seus irmãos, quando seus irmãos ficaram aflitos, quando seus irmãos ficaram com medo, porque disse o texto que o pai morreu, e os irmãos ficaram com medo, e mentiram, e disseram: olha, papai falou que você nos perdoe. Aleluia. É tão ruim a culpa, a aflição, né? Que nos faz errar um erro após o outro. Os irmãos de José ainda não tinham se perdoado a si mesmos. Eles reconheceram, mas não tinham se perdoado. É tão importante, irmãos, quando nós nos perdoamos a nós mesmos. Você errou, aceita, você errou, pronto. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Jesus te perdoou, perdoe a você mesmo. O sangue de Jesus já purificou todos os teus pecados. Você é nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. E os irmãos de José ainda estão presos a este sentimento. E José abre os olhos deles e disse assim: meus irmãos, parem de se culpar. Aleluias. O texto aqui, deixa eu ver aqui o texto. Gênesis 45, versículo 8. Disse José, olha, versículo 5. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmo, por me haverdes vendido para aqui. Aleluia. Olha que entendimento lindo, irmãos. Diga: meu irmão, não fique triste porque você me vendeu. Não fique triste não se culpe. Diz assim: Deus me enviou adiante de vós.
Versículo 8: assim não fostes vós que me enviastes para cá, sim Deus que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a casa, e como governador em toda a terra do Egito. Aleluias. Libertação. Se liberte da culpa, aceita. Aleluias. Para nos terminarmos, o apóstolo Paulo em Romanos 15, versículo 4 disse: tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Tudo, toda a tua história tem o ensino, Paulo está dizendo. Tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras. Paulo está dizendo: quando eu olho a estas Escrituras e eu vejo como Deus trabalha de uma forma linda, me dá paciência agora. Senhor, muito obrigado, eu vou ter paciência, estou atravessando. Talvez você esteja ainda na casa de Potifar, talvez você esteja na cadeia, talvez você está em um processo. Mas Paulo disse: tenha paciência e se console nas Escrituras. Olha para o futuro, tem um trono te esperando. Quando nós vemos, aleluias, esperança no futuro, nós temos forças no presente. Aprenda com a tua história, se fortaleça com a visão do teu futuro, desfrute o teu presente. Deus te abençoe, irmãos. Obrigado.